Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Educação Continuada. Esse é um programa que a gente resolveu fazer. São 65 óleos essenciais que a gente vai compartilhar esse conhecimento com vocês, mais os blends, né? Esses 65 são só óleos puros, fora todos os blends que a gente vai compartilhar com vocês. E aí vai ser conversa para ano adentro. Vou começar a falar sobre o óleo essencial de manjericão. E no final eu abro de novo para quem quiser comentar ou tirar as dúvidas. Gente, quem nunca ouviu falar do óleo essencial de manjericão, né? O manjericão é uma das nossas especiarias mais comuns do mundo, mas muitas pessoas não sabem que o óleo essencial de manjericão ele é muito benéfico para os seres humanos. E ele pode ser usado não só na culinária, mas também em outras áreas no nosso dia a dia. Então, vou falar um pouquinho sobre o nome do manjericão. O nome científico dele deriva do grego, que vem do basilicon. Isso significa unguento real ou remédio na Grécia. O manjericão, ele era usado em cerimônias religiosas e também em funerais. Mas os hindus, eles são considerados os precursores na cultura dessa planta, que já é cultivada há 4.000 anos. O manjericão era usado antigamente para problemas respiratórios e como suporte para o nosso aparelho digestivo e renal. Para proteger dos insetos, de picadas de cobras venenosas, para controle de febre, epidemias e também registros no controle de malária. Então, pessoal, o basil, ele é conhecido por ajudar a reduzir os nossos sentimentos de inquietação. Ele nos ajuda a promover esse senso de foco e aliviar o nosso estresse. E aquele aroma herbal dele, que é mais acolhedor do manjericão, ele traz benefícios tanto para a nossa mente quanto para o nosso corpo. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses focos. Agora, sobre foco e concentração, a gente vê nesse livro de aromaterapia clínica sobre o manjericão, eu coloquei um quadradinho aí para vocês mostrando os óleos essenciais e como eles agem no plano de realidade, ou seja, o que eles fazem pelo seu corpo, pelo seu organismo, e como eles agem no plano da consciência, qual é o sentimento que você tem quando você usa esse óleo essencial. E ali vocês vão ter acesso a isso lá na aula no Linktree, é só se cadastrar lá que vocês vão ter acesso, chama Educação Continuada, clica lá que vocês vão ter acesso a esse material. Lá tá falando que o manjericão, no plano da consciência, ele vai ativar processo mental, razão e intelecto. E isso vai nos ajudar nas áreas de direito, matemática, para um processamento de consciência melhor. E no quadro da consciência, ele vai trabalhar estimulando a atividade mental. Então, no nosso corpo, ele vai nos deixar mais ativos, vai nos dar energia, mas ao mesmo tempo vai nos deixar mais concentrados. E no nosso campo consciência, ele vai nos deixar mais relaxados, mais em paz. E aí a gente vai entender por que ele é tão importante nesse dia a dia que a gente está vivendo, né? A gente fala tanto da lavanda, vocês vão entender que o manjericão tem muito a ver com a lavanda e talvez até os mesmos benefícios. Esse óleo ele tem mais de 100 propriedades químicas na sua composição, como, por exemplo, o eucaliptol, que eu comentei na aula passada. O eucaliptol, ele dá propriedades antissépticas para o óleo de manjericão e ele também ajuda a melhorar a expectoração e dá suporte para o nosso sistema respiratório. Então, ele é excelente para quem tem dificuldade respiratória. Pode colocar na comida, pode colocar no difusor, pinga uma gota na mão, respira, faz massagem na região do pulmão, no tórax, na parte de frente e de trás. Ele ajuda na expectoração e no nosso sistema respiratório, porque ele tem eucaliptol. O manjericão, ele também tem 80% de linalol. E vocês já devem ter ouvido eu falar essa palavra, se vocês me acompanham há muito tempo. Eu amo essa palavra, linalol. Por quê? Ele é cheio de linalol, monoterpenos, sesquiterpenos. E nessa composição, ele apresenta propriedades bactericidas, fungicidas, anticonvulsivas e, principalmente por causa do linalol, sedativas.
E essa união entre todos esses compostos, que separados, cada um vai ter uma função, né? Calmante, expectorante, analgésico, juntando, né, nessa união de compostos naturais, ou nessa sinergia, como a gente chama, esse óleo essencial, ele é poderoso para reduzir a nossa capacidade de sentir dor. Então foram feitos diversos estudos aonde, por exemplo, o camundongo ele não se mexia quando ele estava lá, a madeirinha estava ficando cada vez mais quente, e ele demorava mais para se mexer. Então foi comprovado que quando eles estavam inalando o manjericão, o aroma do óleo essencial de manjericão, que tinha essa composição de propriedades e não uma única propriedade sintética, né, separada ali, ele demorava mais para se mexer. E isso mostrou em diversos estudos que ele tem a capacidade de reduzir a nossa sensação de dor. Então, o óleo essencial de manjericão ele tem um efeito muito interessante no sistema endócrino e que eu quero explicar para vocês como é que funciona. O nosso sistema endócrino, ele é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios no nosso corpo. E o manjericão, ele vai atuar através do aroma, com uma redução considerável do nível de cortisol. E ele nos proporciona uma sensação de relaxamento, de paz. E por que isso é tão importante sobre o manjericão? Porque quando nós temos casos de estresse crônico no nosso dia a dia, nós hiperestimulamos a produção de cortisol. E o excesso desse hormônio pode causar uma série de complicações. Ele aumenta o risco de diabetes, hipertensão arterial, atrapalha a nossa memória, baixa o nosso desejo, libido, atrapalha o nosso sono. É uma descarga de energia dentro do nosso corpo que geralmente nós não liberamos. E ele nos deixa mais ativos e irritados quando nós não fazemos atividade física, quando a gente não descarrega isso de alguma forma, através de alguma atividade externa, meditação, ou até mesmo usando um óleo essencial aí. Então, em uma quantidade ideal, o cortisol, ele ajuda na regulação do nosso corpo e ele é excelente para a nossa disposição, para dar disposição. Mas em excesso, como nós temos lidado com rotinas e ciclos bem estressantes no nosso dia a dia, ele pode trazer algumas complicações. E o manjericão, ele nos acalma, assim, por causa do linalol. Lembra que eu falei? Ele tem 80% de linalol, o manjericão. E o linalol também é o mesmo composto que a gente tem na lavanda. E ele é o agente relaxante que promove alívio do estresse, relaxamento do corpo e um relaxamento, uma diminuição da atividade cardíaca e mental. Então, nós podemos ver o efeito do linalol até mesmo nos batimentos cardíacos. E é muito interessante também porque ele não vai ajudar só no nosso estresse mental, mas também no estresse do nosso trato digestivo. Segundo o Dr. Schnaubelt, ele fala no livro dele de aromaterapia médica que os problemas do trato gastrointestinal, eles são decorrentes de agitação, ansiedade ou estresse. E eles são melhores administrados com óleos essenciais de ervas aromáticas, como, por exemplo, o alecrim, o estragão e o manjericão. E aí eu queria mostrar para vocês a conclusão de um estudo que mostra os efeitos farmacológicos do manjericão para digestão. Aí nessa imagem de baixo, está falando que, segundo a revista acadêmica Oswaldo Cruz, o manjericão ele pode ser considerado, a partir de estudos prévios e do presente estudo, um antisséptico intestinal, carminativo, antiespasmótico intestinal para quem tem muita cólica, e ele é considerado um digestivo estomacal e biliar, sendo indicado principalmente para eliminar gases e infecções intestinais, gastrite, náusea e ânsias de vômito. Então, nesse estudo, nós temos várias evidências
que mostram o benefício desse óleo essencial para o nosso estresse digestivo também. E para quem sofre de alguma irritabilidade intestinal, sabe que a gente vai no médico e eles falam: olha, não tem muito o que fazer, é estresse e tudo mais. O máximo que a gente pode fazer é tomar uma medicação para não sentir dor ou para diminuir os espasmos intestinais. Então, ele fala que utilizando eles internamente, o manjericão, aromaticamente ou até mesmo na massagem, a gente pode ter uma ajuda muito grande com esse estresse intestinal. E também o mesmo Dr. Kurt Schnaubelt, ele confirma os mesmos resultados na sua tabela sobre os benefícios dos diferentes tipos de manjericão. E aí ele coloca ali que nós temos 6 tipos de manjericão. E em especial esse que nós estamos falando, que é o Basilicum ocimum, que é o óleo essencial de manjericão da doTERRA, ele ajuda na gastrite, insuficiência pancreática, fraquezas coronárias, espasmos, colite ulcerativa, Crohn. Então, para todos esses efeitos, ele vai ser uma ótima indicação, tá bom? Então, se você sofre de alguma questão digestiva, saiba que o óleo essencial... Eu costumo dizer que quando um óleo essencial é calmante, ele não é calmante só para o seu emocional. Ele vai ser calmante para todas as áreas do seu corpo que você passar. Ele vai ser calmante para sua pele, ele vai ser calmante para o seu estômago, ele vai ser calmante para o seu emocional, se você inalar. Então, o óleo essencial de manjericão, ele ajuda a manter a pele com uma aparência limpa, se a gente quiser também colocar uma gotinha no nosso sabonete líquido. Quando ele é usado em difusão, ele ajuda a promover uma mente alerta e a diminuir os sentimentos de inquietação. E quando nós aplicamos ele nas têmporas e na nuca, ele ajuda a reduzir os sentimentos de ansiedade. Você pode difundir na sua casa para promover um senso de foco enquanto você estiver estudando, lendo ou trabalhando. E ele combina muito com os óleos essenciais de gerânio, laranja selvagem. E se você quiser usufruir de uma massagem aromática, é excelente esse trio, tá? Coloca manjericão, gerânio e laranja selvagem para uma massagem bem relaxante. Você pode, vocês estão vendo aí na imagem, existem várias dicas de uso, mas o óleo de manjericão, o mais interessante é que você pode inalar, você pode ingerir e você pode utilizar ele topicamente. Então, ele é um óleo essencial que você pode usar para muitas coisas, tá bom? Mais uma vez, essa tabelinha ali eu vou deixar disponível para que vocês possam ter acesso a todas essas dicas e formas de uso que estão aqui no livro que eu tive acesso para preparar essa aula para vocês. Gente, é isso que eu tinha preparado. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, eu vou abrir aqui o chat para ativar os comentários. Mas eu queria dizer para vocês que foi muito especial preparar essa aula, estudar um pouco mais sobre o Arbovitae e sobre o manjericão. E cada vez que eu estudo sobre um óleo essencial, eu vejo que não importa qual é o óleo que você tem na sua bolsa, tá bom? Pega ele e usa quando você estiver precisando, porque os óleos essenciais, eles têm de 100 a 300 propriedades. Então, alguma propriedade dele ali vai te ajudar. Mas é claro que estudando a gente vai saber para que eles são mais específicos ao longo do tempo e a gente vai conseguir ser o nosso próprio boticário, né? Fazer nossas próprias poçõezinhas ali com os óleos essenciais. Então, eu espero que tenha ajudado vocês.